Aê! Estamos ao vivo! Que massa! Bate-papo com handbolista, galera. Bate-papo com handbolista. Sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio. Fala, Renata, tudo bem, querida? É um quadro que nós temos aqui. Fala, Felipe, beleza? Toda quinta-feira nós temos um bate-papo com o handbolista, né? E já estamos, ó, você não vai acreditar, nós estamos há 23 semanas. Fala, Sandra, já vou te chamar já aí 30 segundinhos. Fala, Felipe, boa noite. Nós já estamos há 23 semanas. Grande professor Ésilo, show de bola. A Atila também tá aí com a gente, que massa. 23 semanas invictos e consecutivos. Estamos aqui hoje para comemorar mais um grande dia, mais uma grande live. Hoje nós temos uma convidada super especial, que agora eu já vou chamar ela aqui. Se você, ó, lembrando alguns recados e alguns lembretes. Se você não segue a gente lá no YouTube, toda segunda-feira. Que demais! Boa noite, um grande beijo, grande abraço. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, 8h30 da noite, nós temos uma live lá no YouTube, ok? Uma live lá no YouTube, 8h30 da noite, toda segunda-feira, religiosamente, beleza? Belzinha, Fernanda, Kailane, show, obrigado, que demais. Né? Nós temos uma live toda segunda-feira, ao vivo no YouTube, beleza, galera? E hoje bate-papo com handbolista. Sandra, você tem que estar seguindo a gente aí na Handball em Foco, viu? No perfil lá, pra você estar com a gente aqui, beleza? Enquanto ela faz os últimos ajustes lá. Seguinte, galera, 23 semanas, toda semana a gente tem na quinta-feira o bate-papo com handbolista, certo? Aqui nesse bate-papo handbolista a gente faz uma live aqui, um bate-papo, onde a gente troca ideia com algumas celebridades do mundo do handball, beleza? Nesse bate-papo a gente vai trocar ideia ali sobre, cara, situações, como é que tá o handball no Brasil hoje, né? Como é que foi a carreira do nosso convidado, como é que tá... Fala, Rafa, fala... Simildes... O Olivelto também entrou com a gente aí. A gente vai bater um papo sobre como é que tá o processo hoje, né, do handball no Brasil, em alguns estados, né? É muito legal. Fala, Tomás, beleza? A gente está conhecendo aí a realidade do handball no Brasil, galera. É muito massa. A gente está entendendo, conhecendo, realmente conhecendo, né, a nossa realidade do handball no Brasil e no mundo, né? Se você já acompanhou a gente aí nas outras lives aí, você viu que a gente tem conversado com convidados do mundo inteiro, né? Convidados do mundo inteiro, e a gente, meu, tá convidando aí a galera pra gente estar realmente assim entendendo o processo como um todo, beleza? Então é muito importante a gente tá ciente dessas condições aí, beleza? Ó, enquanto a Sandra tá acessando lá, galera, manda uma pergunta aí, fala da onde você é, só pra eu ter uma noção aí de onde vocês são. Deixa eu ver. Aí. Deixa eu ver, galera. Deixa eu ver. Temos 15 pessoas. Bora. Escreve aí de onde você é, meu. Fala o seu estado aí. Fala o seu estado aí. Seu país. Fala o seu país. Helena tá com a gente aí também. Quem mais? Felipe de Santa Cruz. Boa. Ah, o Felipe tá sempre com a gente lá na live de segunda. Muito bem. Quem mais? Marcelão chegou na área. Teófilo, Tônio, Paraná, galera do Paraná. Vitor tá com a gente, o Christian. Ah, o Christian, grande abraço, amigo. Foz do Iguaçu, que demais. Muito legal. Deixa eu ver quem mais tá aí. Quem mais tá aí? Vai, escreve aí com a gente. Vamos aí. Já estamos conectando aqui. Mas eu... Isso. Aí, Sandra, pode conectar aí, ó. Aguardando conexão. Vou chamar de novo. Deixa eu ver aqui. Aí, deixa eu convidar aqui de novo. Boa noite, Heleno. Show de bola. Como é que faz aqui de novo? Aí, pronto. Bora lá.
Aguardando. Peruíbe, a galera de Peruíbe, Coelho Neto, Maranhão. Caramba, que massa, Maranhão, que da hora. Aí, tá me ouvindo, Sandra? Boa noite, Leno. Show de bola. Porque você está pelo celular, não consegui entrar pelo computador. Tá me ouvindo? Ah, tô te ouvindo em dois. Tá com ruído. Tá com mais algum dispositivo ligado? Achou? Galera de Curitiba tá com a gente. Peruíbe, São Paulo. Boa praia, hein, meu? Tá coisa linda aí na praia, hein? No Buji. Aí a galera de Minas Gerais, muito massa. São Paulo, boa praia, hein, meu? Tá coisa linda na praia. O Matheus também tá com a gente aí. Escreve aí, meu. Escreve aí de onde você é, se você joga handball, se você é treinador ou se você é árbitro. Boa, boa. Loja Queco Esporte. Ó, segue lá, galera. Queco Esporte. Bia também tá com a Oi, gente Adriana. aí. Sandra, não tô te vendo. Oi, Aí. consegue me ver agora? Ah, agora sim. Eu tava ouvindo três vozes. Que demais. Sandra, muito boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Estamos aqui há Eu vinte e que três agradeço. semanas consecutivas conversando com a galera, né? E tá muito massa. E hoje a gente com uma convidada super especial, a Sandra, galera do Paraná, né? Ela vai contar pra gente aqui várias sacadas pra gente que quer ser um árbitro de handball, pra gente que quer estar inserido na modalidade. Sandra, obrigado, viu? Tô muito feliz de estar aqui com você. Também, Adriana, obrigada pelo convite. Muito bacana estar participando aí. Faz tempo já que eu te acompanho aí, só estava esperando a oportunidade. É, deu tudo certo agora, a gente conseguiu encaixar a agenda, tudo que maravilha. Sandra, seguinte, 23 semanas batendo um bate-papo com a galera aqui, né? Tem algumas pessoas Não que no nosso consigo Instagram, te ouvir. tem algumas pessoas que são bem novas aqui no nosso Instagram, né? Que estão inserindo, começando Eu a não estou praticar. conseguindo te ouvir. E agora? Aumenta o seu volume aí do seu celular. Tá ouvindo? Ô, galera, o som e a imagem tá ok ou não? O som e a imagem tá ok? Fala um sim aí, galera, quem tá com a gente acompanhando aí pra gente ajustar aqui. Oi, Aí, tá me ouvindo? ó, Legal. Sandra, tem uma galera muito nova aqui com a gente que segue o Handball em Foco, que começou a jogar handball agora, começou a estar na modalidade faz pouco tempo, né? Se apresenta para eles, fala quem que é a Sandra Quadros. boa noite. Eu sou a Sandra Quadros, sou do Paraná, árbitra continental de handball e árbitra nacional de handball de areia, handbeat. Eu estou aí nessa estrada da arbitragem já desde 2000, né? Me tornei árbitra nacional em 2008 e árbitra continental em 2016. É isso, né, Adriano? Você estava junto lá na Argentina. Verdade, 2016. Nossa senhora, já faz quanto tempo, hein? Passou alguns anos aí já. É. Sandra, que E cidade você mora? eu moro em Foz do Iguaçu. Ah, que massa, meu. A galera Ainda aí, estou ó. em Foz. Hã? Ainda estou em Foz. Ainda está em Foz, né? É, Ô, Sandra, aí você virou Continental em 2016. isso. Num curso, a gente faz um curso preparatório, né, o GRTP, e lá eu consegui essa ascensão árbitra continental. Legal, que demais. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E antes, galera, quem mora lá perto do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, lá, ó, manda uma mensagem pra Sandra aí, que ela tá do ladinho do Paraguai, tá? Ai, meus atletas entrando aí. Fiz propaganda hoje para todo mundo participar. Que demais. Ô, Sandra, deixa eu fazer uma pergunta.
Você jogou handball? Não, todo mundo pergunta para os árbitros, né? Você jogou handball? Você chegou a praticar ou não como atleta? Cheguei a praticar handball, sim, né? Não, nunca fui a super atleta, né? Eu falei que eu sou uma excelente árbitra, né? Me comparando a atleta. Então, não, nunca tive. Eu tive essa experiência, assim, de handball escolar, né? Depois você mantém as amizades e continua, dei sequência. E como que você entrou no handball? Você já sabia que ia pro handball? Você praticou outro esporte antes? Você caiu de Na paraquedas? verdade, eu sempre fui muito ativa, né? Sempre gostei de esporte, né? E, na verdade, comecei na escola, né? Eu acho que a maioria de quem começa a jogar aí começa na escola. Me identifiquei e continuei, né? Comecei a praticar. E aí você jogou, e aí você chegou a participar dos eventos, de torneio, essas coisas, ou só jogou na escola de educação? Joguei em alguns jogos oficiais aqui do Paraná. Como eu falei, eu nunca fui a super atleta, né? Joguei alguns jogos oficiais aqui do estado. E essa é uma realidade. E joguei jogos abertos, jogos da juventude, e- mas, mas logo percebi que fui para outro caminho, né? Para me manter no meio do handball. O handball é uma modalidade de um grupo muito bom, então a arbitragem foi um caminho que encontrei, né, para permanecer. E estou Que aí todo legal. esse tempo aí ainda. Espero que continue ainda por um bom tempo. E como você seguiu a arbitragem assim, cara, quando que surgiu a primeira oportunidade? Quando que aconteceu assim, puta, meu, olha, tive um insight, ou alguém te chamou, alguém que se apitou um coletivo, como é que você foi parar na arbitragem? Na verdade, tudo começou, você deve lembrar da nossa árbitra James, né? Ela então era uma árbitra da minha cidade e atleta também, minha amiga, e ela já apitava. Aí surgiu, ela sempre, né, incentivando essa ideia de apitar, né? Até mesmo porque ela queria ter mais mulheres na arbitragem. Aí eu fiz um curso em Santa Helena, você deve conhecer o lugar. Fiz um curso em Santa Verdade. Helena com o Ésilo de Mello e foi o Ésilo meu mentor, né, na época. E fiz o curso, aí fiquei um tempo sem apitar, um ano, 2 anos por aí, e voltei. Aí dei sequência, logo em seguida eu conheci a Juliana num evento, né, que é a minha dupla, e estamos aí nessa carreira. Eu falo que fomos bem, né, todo esse tempo. Tirando as situações ruins, permanecemos também, firme e forte. É isso aí. E já vou fazer um convite aqui para Juliana. Em breve ela está lá com a gente também, ao vivo aqui, tá bom? Para ela se organizar lá, que a gente vai fazer ela vai fazer um dia com a gente aqui também, tá bom? Ó, a Janice, realmente, a gente fez o mesmo curso que a gente, se eu não me engano. A gente fez junto o curso para Nacional. Não, para Acredito que sim, Nacional? Eu acho que foi, a gente fez junto. E foi e muito massa. Foi, acho que Santa Helena ou Boa Esperança? Santa Helena, eu deve ter acho. sido Boa Esperança, Boa Boa Esperança. Esperança. É, a Boa cidade que Esperança. não pegava celular, Isso, não pega celular, não pega nada lá. não pega nada. Mas é uma cidade maravilhosa, a gente amou lá, foi muito bem recebido pela galera. A galera ama o handball lá, o ginásio sempre tinha bastante gente. Puta, foi incrível, foi muito massa. Daí todo mundo se reunia no posto de gasolina que tinha lá na entrada da cidade. O point, né? O Costuma se point. dizer o point. É. Ô, Sandra, e aí você fez o curso, aí você começou a atuar. E aí, teve algum momento assim que logo nos primeiros anos que você falou assim, cara, pô, esse negócio aqui eu tô indo bem, eu acho que eu consigo dar sequência na carreira, eu acho que eu consigo almejar aí graduações maiores. Quando que foi assim, um momento que você falou assim, putz, é isso que eu quero pra minha vida mesmo? Olha, eu não consigo lembrar o momento exato da qual eu imaginei assim. É isso que eu quero fazer e eu vou me dedicar. Mas, assim, eu entrei realmente na arbitragem sem muita pretensão. Na verdade, eu não tinha ideia o quão longe a gente podia chegar, né?
Então, e as coisas foram acontecendo. Eu fui para uma competição e logo eu fiz uma dupla, né, com a Juliana, e a gente foi se ajustando. Aí fomos para alguns eventos seguintes. E na época, eu falo assim que o Paraná ele respeita muito uma hierarquia. Nós sempre sabemos que todo mundo tem um espaço, né? Então, na época, tinha a Elcia e a Maria Fernanda apitando ainda, que estavam no quadro nacional aí já mais com mais experiência. Antes da gente estava vindo Janes e Juliana também. E assim, você começa a ver essas meninas saírem para apitar, você fala, poxa, eu quero isso também. E eu comecei, o que me motivou foi assim, eu quero bons jogos, eu quero estar nas melhores competições do meu estado, eu quero apitar os melhores jogos. Então, essa era a minha vontade, né? E ainda bem que a gente tem o Ésilo aqui no Paraná, que sabe nos guiar muito bem, e outros coordenadores também, né, com muita experiência. E a gente levou muito a sério, né, tudo que a gente recebia de informação. E as oportunidades surgiram. Quando a gente foi fazer o curso pré-nacional, foi algo muito repentino. Nós não esperávamos. Aí, vamos. Tanto que nós fomos no curso como ouvinte, né? Usa-se esse termo aí para uma dupla que vai para adquirir uma experiência, mas talvez não passe a nacional. Mas a gente foi bem na competição, deu tudo certo e seguimos aí, firme. Teve até uma pergunta no Bruges 7, falou como que eu faço para chegar à nacional, né? No Paraná, como que funciona essa questão das categorias? Tem categorias no Paraná? Não tem? Como é que funciona aí no Nós estado essa temos, questão das nós categorias? temos, nós temos por categoria aqui. O estado divide. Você começa como estadual C, você faz o curso. Você começa como estadual C, depois você passa para B, para A. Nós temos a cada 2 anos ascensão. Né? Você tem que pelo menos ficar 2 anos na categoria para você ter essa ascensão. Mas nada impede que você encontre algum talento e de repente mande ele para um curso para nacional. Você encontra uma dupla nova aí com potencial e você acredita naquela dupla, ele vai investir naquela dupla. Ótimo, você pode dar sequência no trabalho, mas o Paraná sim tem essas ascensões de categoria. Ah, E eu realmente, eu sou uma delas que saí de árbitro de estadual C para nacional, né? E no nível nacional eu cumpri todas as etapas. Eu fui de C para B para A. entendi. Então, no Paraná, você fez o curso, aí você já viram, não tem nem estagiário, é já Nacional C. É estadual C. C. Aí Estadual depois C. de. Alguns estados usam como regional, alguns estados usam o nome como regional, mas aqui nós temos essa categoria estadual C, B e A. CBA. Ah, que massa, meu. Eu sempre pergunto isso porque cada estado tem uma forma de organizar o processo, né? E isso é muito legal. Porque a gente vê, por exemplo, aqui, por exemplo, em São Paulo, é estagiário, depois estagiário C, B, A, aspirante, e aí depois, sabe, são 5 categorias aqui. E aí cada lugar do Brasil, né, é uma realidade diferente. E a galera sempre pergunta como é que funciona, né? E o Bruno até perguntou aí como é que faz depois para virar árbitro nacional. E aí você foi por um curso. E como é que você foi avaliado nesse curso lá? Quais são as atividades que um árbitro faz para virar árbitro nacional? Então, nós temos as aulas teóricas, né? Consequentemente, os testes teóricos também e a avaliação prática e o teste físico, né? O tão temido teste físico aí do Leger, né? Então, o teste do Leger também foi uma novidade. Até então, nós nunca tínhamos feito o teste do Leger. Né? Hoje já é mais comum, o Paraná usa toda a reciclagem de início de ano, a gente faz. Então, os árbitros já estão habituados. Em 2008, era recente, acredito eu, também esse teste na IHF. Né? Eu acho que era um outro protocolo que era usado. Então, o teste do Leger ali, mas na flor da idade, aquela época lá, então estava fácil de passar no teste. O Fabiano tá com a gente aí, o Juliano, a Kelly Rosa, que demais. Olha só,
Realmente era um outro protocolo antes, né, do teste do Leger. Agora a gente fazia o 2.400 metros lá, ou o teste de Cooper, né? Não lembro exatamente qual dos dois que a gente fazia. E aí depois veio o Leger. Então para virar árbitro nacional lá, você vai num curso, aí tem as aulas teóricas, tem as provas teóricas, tem o teste físico e tem a questão do jogo também ou não? Como é que funciona essa questão do Tem a jogo? prova prática, né? Você tem o seu avaliador lá. No meu curso foi o Wesley e o Miguel de Santa Catarina e o Clodoaldo. O Clodoaldo, eu acredito que ele era o coordenador da competição, então era pesado. Naquela época tinham jogos de seleções dos estados, né? Era uma categoria 14 anos e foi em Tubarão, meu curso de ascensão a nacional. Aí nós passamos em todas as provas, a dúvida era, passamos ou não passamos quem veio a ouvinte? Aí, depois, né, nos bastidores, o comentário era, por que nós vamos, de repente, segurar essas meninas, né, para um próximo curso, né? Então, eles resolveram, né, logicamente, com todo o mérito que a gente conquistou no curso, e passamos a árbitras nacionais aí. Entramos no quadro nacional, que era pouco, continua pouco, né? E a ideia é que isso mude futuramente. E quando vocês fizeram o curso para árbitro nacional, só tinha vocês de mulheres ou tinha mais mulheres já no quadro na época? Vocês Tinha tinham? mais uma dupla do Rio de Janeiro, uma dupla feminina do Rio de Janeiro. Não vou Ah, me lembrar o nome agora, Kátia e alguma coisa, se não me engano. Se tiver alguém do Rio aí, ou acompanhando, me ajuda. Não sei se apitam ainda. passa a cola pra gente aí. Ô, Sandra, e na época tinha. Quem que eram as meninas assim que você se espelhava? As meninas do Paraná, né? A James, a Juliana, a Com James. certeza, Maria Fernanda e Elcia, assim, era uma dupla de muita personalidade, né? Eu gostava de ver a postura dela. Então, e a Janice e a Juliana eram as figuras que nós tínhamos. Eu não conhecia Carla e Silvana, nós ouvíamos falar, mas nós não chegamos a ver elas atuarem mesmo, né? Eu cheguei a ver algum jogo da Osana, mas assim, foi um só, então as minhas referências realmente eram Paraná, Elsa e Maria Fernanda, né? E É. Janice e Juliana. O Brunão passou a cola aí pra gente, ó. Ele falou que é a Kátia e a Luciana. Isso aí, isso aí. Boa, o Brunão é uma Tá? enciclopédia aí. Ó, o Cris tá com a gente aí, ó. Pô, a James e a Juliana Não, lá. com certeza, eram as melhores, Que demais, boa. Show A de gente bola. costumava dizer as filhas do Wesley aqui no Paraná, né? Sim, e família grande, né? É, Show de bola. Ô, Sandra, deixa eu fazer uma outra pergunta. E como é que essa questão da arbitragem feminina, por exemplo, assim, quando a gente vai para competição? Vocês têm algum tratamento especial? É todo mundo igual? Como é que funciona? Vocês têm que fazer, vocês não não, fazem teste, vocês não fazem prova, vocês não fazem nada. Como é que é? Conta pro não. pessoal aí. Ao longo desse tempo as coisas têm mudado bastante, né, Adriana? A exigência em relação à arbitragem ela tem mudado um pouco, né? Então a gente costuma dizer que quem não se adequa acaba ficando para trás, né? Nós como dupla feminina nós nunca tivemos um tratamento diferenciado, né? Não vamos entrar aqui agora nessa questão de dupla feminina em relação a machismo, a qualquer outra coisa nesse sentido. Mas não, em relação à competição com os nossos coordenadores, não. Nunca tivemos. O teste, a prova teórica, você tem que tirar a nota, a média. Nos jogos, você tem que ter a sua avaliação condizente, né, com a sua categoria, ou o que se espera de você. Então, nós não tivemos essa diferença, não. Que massa, muito importante a gente falar isso aqui para o pessoal realmente entender o processo, né? Que a Exato. gente sempre vê bastante homens, e a gente não vê tantas mulheres na arbitragem, né? O pessoal está E a pedindo gente. para eu mandar um alô para o Paraná e só te cortando. Abraço, Paraná.
Que demais. Ó, o Diego tá com a gente aí também. Ô, Sandra, por que que você acha que. Quais os fatores assim que você acha que influencia essa questão da arbitragem feminina? Às vezes a gente não ter mais meninas atuando. O que que você acha que são os principais fatores assim que acabam implicando nessa questão da formação da árbitra feminina? Olha, são N fatores. Eu acredito que hoje o que a gente deva mudar mesmo são incentivos, né? A gente precisa incentivar mais a mulher a ficar nesses espaços que eram considerados tão masculinos, né? A arbitragem é considerada um meio masculino, né? E a Janice entrou aí, É, estamos vindo quebrando nessas barreiras, né? Então, nós fizemos uma live no Paraná outro dia, da qual o tema era esse. Nós conversamos com uma árbitra internacional de vôlei de areia, né? Falamos, tem uma menina do Rio Grande do Sul que ela fez um trabalho específico sobre isso, né? Sobre arbitragem feminina, né? As barreiras, os problemas. Então, eu acredito que hoje falta incentivo. Eu falo que aqui no Paraná eu me tornei espelho, eu tenho essa consciência, né? Então, se eu sou espelho, eu preciso incentivar mais mulheres. É um espaço da qual eu preciso e eu quero que tenham mais meninas, né? Então, elas têm que entender que elas podem sim, né? Que a responsabilidade da vida cotidiana é tanto do homem quanto da mulher e o espaço do handball é para todos. é isso aí. Ó, a Ju tá com a gente aí, ó. Ele acabou de entrar aqui. Que Oi, demais o Marcelo. Juju! Show de bola. Ô, Sandra, realmente esse é um tópico bastante interessante, que a gente pode realmente ficar muito tempo aqui discutindo em relação à arbitragem feminina, ao processo de formação, né? Mas é legal a gente estar compartilhando alguns conceitos aqui para a gente realmente estimular realmente o pessoal que realmente quer seguir a carreira de árbitro, as meninas, né? E saber que isso é maravilhoso, é uma carreira assim espetacular, né? É uma carreira assim muito gratificante para você que é um handbolista, né? E se às vezes a pessoa não tem às vezes né, não consegue a sequência carreira como um atleta, a arbitragem é um caminho assim maravilhoso, né? E que você vai estar vai estar inserido dentro da modalidade, né? Isso é o mais importante. Para a gente que é handbolista mesmo, que é uma modalidade, você estar no meio da modalidade é sensacional. Eu falo que eu estou num estado privilegiado, Adriano, sabe? Eu não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, sabe? Mas a Liga de Handebol do Paraná, ela sempre amparou muito bem os seus árbitros, né? E ela dá esse grande incentivo para as meninas continuarem atuando, né? Então, eu falo que eu estou num estado privilegiado, da qual sempre me abriu as portas. É uma dupla feminina, vamos trabalhar, vamos acreditar, vamos investir, coisa que você não vê em muitos estados. Alguns estados você não vê nem menina, nem dupla feminina, ou nem se cogita a ideia de ter uma dupla feminina, né? Então, eu procuro acreditar que não seja por duvidar da capacidade da mulher, né? Eu acredito simplesmente, de repente, porque o Estado não tem, ou as meninas não se interessem, né? Mas é um meio assim, como você falou, tem as suas seu bônus e seu ônus, né? A gente passa por N situações da qual você tem que ser muito firme, né, para continuar. Né? São situações realmente de preconceito, né, onde é que já se viu uma mulher no jogo masculino ou está nesse meio. Não podemos dizer que não acontece, porque realmente acontece. Né? Mas se você é isso que você quer, se é isso que você deseja, se consegue sim. É Mas isso sendo aí. sempre o apoio e o incentivo. É. A Clara e o Antônio tá com a gente aí também. Sandra, você se lembra do seu primeiro jogo assim no estado do Paraná? Assim, caramba, esse jogo foi animal, puta de um jogão, foi um clássico. E aí você falou assim, caramba, pô, deu tudo certo, a gente conseguiu. Valeu, Juliano, obrigado, hein? Você se lembra de algum jogo assim, não, que chamou mais a sua atenção lá no começo da carreira ou já prestes a virar nacional? Ah, eu falo assim que o que me despertou mais, o que me enche de orgulho agora, eu vou citar uns jogos recentes, foi os Jogos Abertos do ano passado do Paraná,
Nós apitamos a final masculina, então nós éramos uma dupla feminina, acredito eu que pela primeira vez na história do Paraná, uma dupla feminina apitando uma final de masculina, né? Que seria a menina dos olhos da competição, né? Aquele jogo que se almeja. E eu trabalhei bastante para aquele jogo e, graças a Deus, a gente obteve um grande sucesso aí. O jogo ocorreu tudo bem. Então, foi os Jogos Abertos do ano passado. Por essa questão, sabe? De uma dupla feminina estar apitando uma final de Jogos Abertos, que é muito disputada aqui no Paraná, no naipe masculino. E realmente é o jogo que todo mundo ali almeja, né? Tá todo mundo assim, ai caramba, vai Nós ficar no ali com final. outras duplas ali que nós temos de grande gabarito aqui, o Jefferson e o Natal, né? Tiago e Jefferson, e Ésilo e Pitu, então e nós fizemos o nosso trabalho direitinho e conseguimos estar na final aí. Fomos presenteadas. Ai, que demais. E você se lembra dessa primeira viagem a nível nacional ou não? Quando você saiu do Paraná, falou assim, caramba, você pegou um avião. Você se lembra ou não? A primeira viagem a nível nacional, nossa, se o Ésilo tiver aí, talvez ele me ajude. Eu não sei se foi Campo Grande, num cadete, ou se foi num escolar, numa Olimpíada Escolar em Poços de Caldas. Acho que todo mundo ia para Poços de Caldas também, naquela época. Era verdade. Poços de Caldas era tipo sede permanente dos jogos E assim, escolares. o árbitro que não passou por lá não sabe o que é Olimpíada. Nossa, mas eu falo pra você, os hotéis lá era muito bom, hein? A gente ficou no hotel chique lá, meu. Eu falei, nossa, que demais. Eu vejo você falando assim, era isso que eu queria, às vezes, sabe? Eu via os árbitros mais velhos que iam para uma competição nacional. A gente foi em hotel tal, conheceu tal. Eu falava, não, eu quero isso, eu quero fazer isso. Eu quero estar numa cidade, quero ir para outra cidade pela arbitragem. Ó, E era a assim, Janet, o Chris falou o Christian falou que queria ir, que não. Deixa eu ver aqui quem que falou que não foi. Deixa eu ver aqui, eu perdi. Ah, o Chris falou que não foi, a Ju foi. alimentou comigo pra caramba. Verdade. Lá tinha as paradas dos queijos, tinha o mercado municipal ali, que lá é tudo Esse, pertinho, né? Nossa, era esse demais. mesmo, isso mesmo. Só, só os mais velhos que foram. É, recordar é viver. É verdade, foi muito massa, foi uma época muito legal. Mas lá, pra mim, a gente tá perto aqui, não tá 250 quilômetros. A gente ia de ônibus, também não tinha aeroporto lá perto, né? Mas era muito A Juliana legal, falou que nunca esquece do salve. é, que demais. E Liga Nacional? Como é que foi assim a primeira participação? Você se lembra ou Ah, não? Liga Nacional. foi tensa. Foi porque é aquele primeiro jogo que você sai do seu estado, é você, sua dupla e Deus, né? Então, você vai... Nós fomos, o meu primeiro jogo da Liga Nacional foi em Concórdia. Foi Concórdia, eu não vou me lembrar, um time da camisa, não sei se era do Vasco, camisa preta com a faixa branca, eu não quero errar, é Vasco, não é? É, no, devia ser da força da militar lá, como é que chama? Será Pode ser, eu não vou me lembrar, mas foi meu primeiro jogo. Então, nós chegamos, fomos para o hotel e cadê seus companheiros? Cadê a escala? Cadê? Não, é você e você nesse jogo e não tem outro, né? Então, que mas assim, a gente foi muito bem recebida, né, em Concórdia, aquela ansiedade, né, que você tem que saber controlar, mas são experiências assim que realmente você ouve falar, você ouve as pessoas falando, olha, quando você chega lá, você é essa dupla e Deus. Mas até você realmente estar dentro da experiência no momento lá, você não tem ideia. Né? E toda a competição que a gente ia, a gente sempre esperava um feedback de alguém, né? Como foi, como é que não foi. Nós saímos ali do jogo meio desamparada, tá, Ju? E aí, o que você acha? Eu e ela, né? E aí? Aí nos habituamos com o tempo. E vocês foram de ônibus ou é avião para Concórdia? Não, eu fui de avião. Não, Pinto, Ah, Concorde, fui de ônibus.
Minha primeira viagem de avião, acho que foi para uma Olimpíadas escolar também, pela É, arbitragem, né? aham. Foi de avião. É, Para Poços de Caldas eu fui de ônibus, sofri 20 e tantas horas. É, quem entra na arbitragem tem que passar por tudo isso. É busão, é rodoviária, é, é bom a gente falar aqui, porque a galera acha que é só maravilha, né? Ah, é é maravilha. aviãozinho, é hotel 5 estrelas, é comida de primeira, né? Eu tenho uma história, quando eu comecei a apitar aqui no Paraná, aí eu não tinha noção de ir para jogos, eu levei uma mala do tamanho do mundo, a competição acho que era 4 dias. Eu levei uma mala que eu acho que eu levei todas as roupas que tinha no guarda-roupa. Uma mala gigante. Por fim, eu não conseguia chegar na cidade. Era essa cidade aí, Boa Esperança, Adriana. Ah, Não boa conseguia esperança. chegar. Aí cheguei na rodoviária, a mulher do guichê me falou assim: olha, você pode fazer o seguinte: você pega o ônibus de volta, desce no trevo e lá você pega uma carona, que sempre tem carona. E eu, beleza. Fui com aquela mala imensa, travesseiro, desci no tal do trevo. E olhei uma placa 14 quilômetros ainda para Boa Esperança. Começou a chover, não passava um carro. Eu comecei a chorar desesperada. De repente veio o caminhão do gás. Aí parou um rapaz, caminho do gás, com aquela musiquinha. Aí ele falou: moça, aconteceu alguma coisa? E eu chorando. Imagina, a menina nunca tinha saído de casa sozinha. Aí eu falei: eu preciso chegar nessa cidade, não sei como. Por fim, eu fui de caminhão de gás até a cidade de Boa Esperança. Aí lá eu fui conversando com o rapaz, aí eu soube o porquê daquela musiquinha. Ele falou: não, porque tem muita gente que sobe aqui na BR, eu não sei, na PR, né? Eles ouvem as musiquinhas nos sítios e sobem para comprar o gás, né? Falei: bom, você sempre tira alguma coisa boa de algumas experiências ruins, né? Eu descobri o porquê da musiquinha do gás. Nossa, e aí você ficou esse estrevo e dá 14 quilômetros até a cidade ainda. E até a Gente, cidade. e naquela época não tinha Uber, né? Difícil de pegar de cidadezinhas que não tem ônibus para voltar no final de semana, a competição acaba no domingo de manhã, a rodoviária funciona só até sexta-feira. É mais ou menos assim. Ó, o Bruno falou legal, assim, ó. É, mas apesar desse perrengue, é muito gratificante ainda. Tem mais Ah, bônus do que não é. ônus. É. A gente tem que provar dessas situações, né, para colher os frutos lá na frente. Mas É hoje verdade, serve de histórias, né? O handball é isso, é o que a gente vai levar. São as histórias e as amizades que a gente faz. verdade. Ô, Sandra, e jogo na televisão? Como? E jogo na televisão, com transmissão, como é que foi? Os primeiros lá, você se lembra ou não? Meu primeiro jogo transmitido, eu acredito que foi numa. Nossa, eu não quero errar, mas foi uma disputa de terceiro e quarto, ou não, da um Final Four que teve em São Paulo, da Liga Nacional. Né? Foi um jogo transmitido e nós na telinha lá. Né? Então, mas, assim, a gente procura não prestar muita atenção nessas coisas para não perder o foco do jogo, né? Mas é empolgante, sim, depois você vê os comentários dos amigos, estou te vendo, né? Te vi lá, printam a tela e mandam para você ver, tiram foto, né? Mas essa questão de televisão a gente sempre procura não prestar muita atenção, né? Para não perder o foco. É verdade, é muito massa realmente os jogos de TV, né? A gente tem acesso depois da gravação com mais facilidade, o comentário da galera, né? Falando dos jogos, é muito massa. Ô Sandra, e aí nesses foram galgando ali lugares na Federação, na Confederação Brasileira, Nacional C, Nacional B, Nacional A, né? E aí teve um momento que ali você falou assim, putz, eu acho que a gente consegue ir um pouco mais ainda, né? Quando que teve esse momento assim que você falou assim, putz, eu quero mais, faltou, você falou assim, não, a gente Na, consegue mais ainda. Teve algum momento assim na que você caiu a verdade, chave?
Na verdade, Adriano, nós tivemos uma surpresa. Nós recebemos um convite para apitar um sul-americano na Argentina, no interior da Argentina, e nós fomos. E lá, mas nós não tínhamos esse entendimento de que nós poderíamos chegar a níveis maiores dentro da arbitragem. E lá nós tivemos nossa primeira experiência internacional, da qual nós conhecemos pessoas de fora que estavam nesse meio da IHF, que é a Patrícia, né? O Wesley foi com a gente na época. Então, foi aí que a gente começou a perceber as coisas diferentes e nós começamos a perceber que haveria um trabalho com a gente. Né? Então, mas mesmo assim, nós não sabíamos, não que não sabíamos, nós não estudávamos inglês na época e isso chegou de repente para a gente. Né? Na sequência desse sul-americano, nós fomos para a Argentina, lá em Mar del Plata, você se recorda? Onde vocês passaram a Continental. Então, aquilo ali foi meio assustador para nós. Não vou mentir, não. As aulas de inglês, eu lembro que tem a professora Cláudia de Itajaí, nós fomos para o acampamento. E ficávamos, eu e a Juliana, dentro do quarto, decorando as questões. Né? Nós não tínhamos noção do que era a palavra em inglês, mas eu sabia fazer a prova. Eu não sabia o que era a pergunta, mas eu sabia responder. Eu sabia que na questão tal lá era a resposta C e era aquilo que estava escrito. Então, nós decoramos o catálogo para fazer esse curso, né, que seria o nosso primeiro GRTP. Então, isso foi punk mesmo ali, essa experiência de você ver o palestrante falando e você está viajando. Ele está falando, sabe, qualquer coisa que eu não entendo. Né? A gente tentava assimilar, de repente, pelos vídeos que ele passava, ou numa conversa entre nós, brasileiros, ali depois, né? Mas foi tensa essa questão do inglês. Né? Nós tiramos a nota ali, mas eu falo assim que foi uma experiência da qual fortaleceu a dupla, né? Aí, no ano seguinte, nós não fizemos GRTP, e daí, consequentemente, em 2016, nós fizemos o curso lá e passamos a árbitra continental. Aí já um pouquinho mais de experiência, dominando um pouquinho mais o inglês, né? Aí, daí quando nós fomos para a Argentina em 2013, que nós entendemos que nós estávamos fazendo parte de um projeto. Na verdade, acho que tudo isso estava mudando também. Essa questão de você trabalhar os árbitros por continente ou por países. Né? Então, até então, eu nunca tinha ouvido falar. Né? Pergunto para o Wesley como foi a experiência deles, e eles falaram, não tinha essa questão de catálogo, vídeo, nada. Você ia lá na raça, né? Ô, Sandra, e a sua viagem para a Argentina, e se você lembra de ter alguma coisa, tipo, alguma história para contar de viagem, comida, compra, Eu falo tipo... que a minha dupla ela é um livro de contos, né? A Juliana ela é uma figura, amo demais a minha dupla, né? Então ela, assim, eu sempre fui mais despojada em alguns lugares que ela, né? Então eu falava assim, essa questão às vezes do espanhol, depende do lugar que você vai. Chile, por exemplo, eles tem um sotaque diferente para falar o espanhol. Ela tá fazendo carinha aí, né? Mas eu sempre fui mais despojada. Aí eu falava assim, ela falava assim, tá, mas você sabe de tudo. Eu falava, não sei, mas eu fiz de conta que sei. Né? Então, às vezes você estava no grupo das pessoas que falavam espanhol, que era a maioria, aí você fazia, que entendia, conversava, não, sim, né? E a Juliana mais quietinha. Eu falava, Juliana, entra no embalo, se mistura. Né? Eu falo assim, tem uma história muito engraçada, não sei nem se eu posso contar, mas eu vou contar. Nós no Chile uma vez, e nós recebemos uma pré-escala com as cores das camisas que as equipes vão jogar. E eu não sei, por carga d'água, aquele dia a gente não gravou ou não lembrou. A Juliana tá rindo. E ela não lembrou. Aí nós no vestiário trocando já, falei, Juliana, vai lá e pergunta quais as camisas.
era o Chile e a Argentina que iam jogar. Aí ela foi, perguntou e voltou. Ela falou assim: ah, é azul e roxo. Aí eu amarrando o cadarço ali, a hora que eu coloquei a camisa, eu fiquei pensando, mas esse ela falou roxo? Eu falei, mas roxo? Não tem nenhuma equipe que joga com roxo. Que equipe vai jogar com roxo? Aí, por tantos lá, eu falei assim, ela falou, eu fui lá perguntar pro coordenador, ele falou, é rojo. Eu falei, Juliana, não é roxo, é vermelho, rojo é vermelho. Eu falei, não, aquilo, isso ficou na história pra gente. A gente riu tanto, tanto, tanto juntas. Assim. Ela falou, ele falou, acho que ela falou, o Christian lembrou de outra aqui também, muito bom. Nessa mesma viagem para o Chile aqui, imagina, né? Duas meninas do interior, viagem internacional. Eu nunca, acho que nunca tinha saído do país. Essa é muito boa. Aí a minha passagem era a poltrona número 1 e a dela lá, cargas d'água lá no final, muito longe da minha. Eu peguei e falei para ela, falei, Juliana, eu falei, vou pedir, né, para quem estiver sentado aqui do lado, trocar com você. E fui e perguntei para o rapaz. Falei assim, moço, você gostaria de trocar de lugar com ela, que a gente não está sentado junto? Ele perguntou qual que é o número da poltrona dela. Eu falei, 70 e quantos, né? Ele só olhou para mim, mal respondeu e sentou. Aí tá, eu sentei na minha poltrona, fiquei pensando comigo, falei, que rapaz mal educado, não trocou de lugar, né? Aí ela foi lá para trás. A hora que o avião decolou, lá pelas tantas, eu dei uma moça, ela fecha uma cortininha. Aí que eu fui me dar conta que eu estava indo de primeira classe. E você pediu pro cara trocar e ele lá no fundão, lá com a galera. Eu nunca queria trocar o primeira classe, né, para a classe executiva. Mas até aí tudo bem. Aí me serviram janta, tinha menu que eu podia escolher, tinha vinhos, tinha qualquer coisa que você quisesse chegar na primeira classe. Né? Eram umas poltronas largas, né? Aí eu dei muita risada sozinha, porque eu não vi mais a Juliana, só vi dela que a hora que eu desembarquei, comi muito bem, eu tirava foto das comidas, né, sobremesa. Nós descemos do avião, né, nos encontramos, ela falou, ai, Sandra, eu tô com uma fome. Eu falei, ué, você não jantou? Ela só serviu aquele pãozinho gelado. Aí que eu fui mostrar para ela o jantar que eu tinha comido. Eu falei, Juliana, eu fui de primeira classe. Ela falou, isso não é justo. Mas só uma história. É muito massa a primeira classe. A gente já viajou também, é muito bom. É surreal. Eu acho que por que ela não foi de primeira classe, né? Ela deve, porque talvez tentaram comprar passagem juntos e não tinha mais, né? Na classe executiva só tinha. Eu falei, eu levei a sorte, né? De ter sido saído no meu nome. Ai, gente, que da hora. Essa foi boa. Ai, ai. Olá. Oh, e a comida lá no Chile, a comida lá na Argentina, tinha uma coisa diferente que você comeu assim, que você falou assim, ai, não, 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 essa não. É muito diferente, né, Adriana? Começando pelas porções. O brasileiro, nós somos afortunados nessa questão hoteleira de ter esses banquetes, digamos assim, né? Não que não fosse a comida boa, mas essa é uma diferença, né? Essa é uma diferença que realmente existe, né? Eles comem muito pão, muita batata e muita carne. Então, o nosso arroz e feijão lá era só quando voltava para casa mesmo. Né? Então, mas as coisas que a gente vivia, né, supriam tudo essa questão da alimentação. E tinha alguma coisa que você comeu a primeira vez e você falou assim, nossa, que delícia isso, não? Não, acho que não. Não. As empanadas lá da É que, na Argentina. verdade, eu já conhecia daqui, eu conheço da região aqui, né, da fronteira, essas questões, né, empanadas, essa parrilhada que a Argentina faz muito, que é esse assado, esse churrasco deles, né, então isso eu já conhecia. Né? Então, eu não, quando a gente teve um churrasco lá de comemoração, uma parrilhada, eles comem essa murcilha, né, que é essa linguiça de sangue, então eu já nem provei, porque eu já conhecia, né, mas... Ah,
Não. Nossa, não. Essa não dá. Não dá. As outras. Não, nossa, essa não dá. Pelo amor de Ah, Deus. eu acho que tem uma bebida na Argentina que eles tomam, que é o Fernet, não sei se é esse o É, nome. Ah, é. também, aquilo ali não vai, é muito forte, não consigo tomar. Mas com Coca-Cola fica gostoso. Não, Olha a não. propaganda aqui, ó. Pra É. Coca-Cola. Ô, Sandra, ó, faltam 9 minutinhos. Sabe o que eu descobri alguns meses atrás? Que tem umas Ah, paradas de uns filtros aí, ó. Acha um filtro aí, ó, no seu celular aí. Vamos testar aqui. Vamos ver o que que aparece. meu Deus. Nossa, que da hora. Acha um filtro aí. Vamos ver o que que aparece. Nossa, gostei desse. Esse é novo. Ô, Sandra, me conta aí como Oi. é que tá, me conta como é que está a questão dos jogos aí no Paraná agora. Tá tendo jogos, não tá? Já voltou os treinos, não voltou ainda? Enquanto você acha um filtro maneiro aí. Então, em algumas. Eu não sei nem mexer nisso, Adriana. Eu tô aqui, Eu, ta- perdidinho. eu também não sei. Eu tô apertando aí, ó. Eu sou muito analfabeta nessas coisas. E tá tendo jogo aí já ou não? Não, ainda não. Então, aqui está tudo parado, né? Nós tínhamos uma- um protocolo para voltar, mas acabou não dando certo. Aqui tá tudo parado ainda. Tem alguns municípios que voltaram com os treinamentos, né? Mas Mas as competições ainda não vão rolar. O que, ainda que você não. acha? O que você acha? Você acha que você não vai ter jogos ainda? Não vai? Como é que tá a sua perspectiva em relação a isso? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que só no que vem mesmo, Adriano, e talvez depois, somente depois de alguma vacina aí que seja comprovada. Bem complicada essa situação aqui. É, tá tendo bastante caso ainda aí ou não? Olha, aqui eu vou falar pelo município, né? No meu município está controlado, digamos assim, mas nós temos aqui a questão da fronteira em Foz do Iguaçu. A fronteira está fechada, né? Então, é uma preocupação abrir a fronteira, como é que vai ser isso, nessa questão sanitária. Então, eu falo assim, que imagina, se eu não sei dizer, né? Se os governantes não sabem dizer como vão fazer, né? Então, eu também tô perdido. Né? Mas eu vejo as pessoas não se cuidando aí muito. Né? Cuidados básicos, a maioria das pessoas não tem. Tá fechada aí a fronteira? Você não vai você não consegue ir pro Paraguai? Não, e nem os paraguaios conseguem. Argentina e Paraguai fechado. Não vem, Caramba! não entra e não sai. Não entra e Nossa, não sai. que loucura! Realmente tá bem complicado aí então. Tá bem complicado essa questão da fronteira aqui. Ô, O Paraguai, ô, na verdade, pode falar. até cogitou abrir a fronteira agora, mas daí agora é a preocupação do governo brasileiro, né? Como é que faz para esses Paraguai virem para o Brasil, né? Tendo o controle sanitário. Nossa, isso aqui é legal. Ô, Sandra, deixa eu fazer outra pergunta. E como é que tá agora, por exemplo, assim, a questão dos treinos? Tá dando para treinar? Não tá? Como é que tá a sua rotina aí? Você tá conseguindo estudar? Então, eu faço meu treino, né, Adriana? Musculação. Descobri que a musculação ela é um aliado e tanto, né? Não só a parte aeróbica, né? Mas a musculação e voltei aí. Na época, no início da pandemia, você dá aquela desanimada, né? Você fica meio perdido, sem saber o que fazer. Mas voltei agora com os treinos. Eu falo que não sei como é que vai ficar essa questão da arbitragem a nível continental, né? É uma questão bem complicada essa, nós sabemos. Então, falando já, nós entramos num quadro de jovens delegados da Coscabal, né? Eu e a Juliana.
Ai, A que gente está legal. nesse quadro de novos delegados. É um projeto, né, que o diretor de árbitros da Coscabal, aí, o Ted, está trabalhando, né? Então, não sabemos como vai ficar essa questão da arbitragem em relação à Coscabal. Mas, assim, eu falo que eu estou tentando me manter condicionada, né, pelo menos para os nossos jogos aqui dentro do Paraná, que é o meu estado, da qual eu preciso ajudar, eu preciso trabalhar, né? Aqui que as coisas acontecem para mim. É verdade. Sandra, estamos indo para a reta final já. Deixa uma mensagem aí para as pessoas que ficaram com a gente, que mandou. Queria agradecer a todos, né? Deixa uma mensagem especial para em relação para aquelas meninas que estão ali, que ouviram a gente, que pode ingressar na arbitragem. Deixa uma mensagem para essa galera aí. Então, quero mandar um abraço para todo mundo que entrou aí. Acho que para todo mundo que eu mandei mensagem, aqui o Paraná nunca nos desampara, né? Sempre tem, né, os meus amigos aí, o pessoal que acompanha o Handball em Foco. Obrigada, Adriano, pelo convite. É Tira, muito tira bacana falar. o efeito. Tira o efeito. Vamos ver. Ai, agora não sei como tira disso. Saiu? Aê! Saímos. Que da Então, hora essa parada. É muito massa. um abraço para o Vladimir, ele está falando eu. Ju, minha dupla, eterna dupla aí, né? Eu falo que não caminhei sozinha nessa trajetória, né, Adriana? Eu falo que nós passamos por N situações ruins e morremos abraçadas, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. E a Liga de Handebol do Paraná, né, sempre pelo incentivo, e as meninas aí, eu sou uma fã da arbitragem feminina, eu torço para a arbitragem feminina. Eu falo que eu tenho algumas ideias, alguns projetos que eu pretendo colocar em prática, começando aqui pelo Paraná, né, porque eu quero que esse quadro se estenda nacional, aí, consequentemente, a internacional, se possível. Né, e eu falo que espero ter sido um bom espelho para essas meninas. Né, que eu falo que a gente não pode desistir nunca do que a gente quer e sempre ter consciência e humildade em tudo aquilo que a gente for fazer. Então, um abraço grande aí e obrigada mais uma vez. Que legal, que demais. Eu amei. Estou até com dor aqui na bochecha, aqui, ó. Perguntando essas histórias aí, ó, e dói aqui, ó. Essas são algumas pérolas nossas, porque a Juliana, você conhece, ela é uma figuraça, né? Estou esperando aí o dia que você convidar ela, porque, olha... Agora que Ela ela é tá aí, ó. impressionante. É, Hoje você vai estar com a gente aqui um dia, tá? Vou organizar aqui a agenda, a programação, e aí a gente vai estar em com contato com certeza. você. E aí você Com já se certeza. prepara as histórias da Sandra, entendeu? Para você contar aqui pra gente também ao vivo. É bem isso mesmo. Olha lá. Bom, é isso aí, galera. Bom, esse foi o nosso bate-papo com o handbolista, com a Sandra Quadros, do Paraná, árbitra continental. Ai, faltou, ó, tinha mais coisa aqui, né, para perguntar, mas não deu tempo. Faltou a gente falar do handball de areia, faltou a gente falar, nossa, Pois de muita coisa. é. É É, outra vida. Handball de areia é outro lugar que eu sou fã, que olha, galera do Handball de areia, um abraço também, um povo muito, muito massa, muito bacana. Ó, falta lá menos de um minutinho. Sandra, mais uma vez, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, ter disponibilizado o seu tempo aqui com a gente. É maravilhoso poder estar com os amigos aqui, trocando ideia, interagindo, revivendo algumas histórias, né? Passando algumas informações, algumas sacadas, estratégias para a galera que está no handball aí, né? Então, realmente, esse momento é muito gratificante, tá? Obrigado mais uma vez, de fundo do coração, por você ter disponibilizado o seu tempo, tá bom? E estar aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos do Paraná aí. E sucesso, tá? Para você também. Tchau. Valeu, gente. Obrigado a todos. Ótima semana e se cuidem aí, hein, galera. Pelo amor de Deus. Tchau, Sandra. Tchau, galera. Valeu.